Olá, sou Suelen Meconi e acabei de participar do Adnocast junto com meu amigo Luiz Fábio Mandina e nós falamos sobre locação por meio de aplicativos eletrônicos. Abordamos muitas questões interessantes, inclusive a grande temática, afinal de contas, a locação por meio de aplicativos está proibida dentro dos condomínios ou não? Assista ao nosso episódio que tenho certeza que vocês vão adorar. Eu sou o Luiz Mandina e hoje estou aqui ao lado da doutora Suelen Meconi, doutor Georgios, aqui no Adnocast para tratar um pouquinho sobre locação por aplicativo, locação por temporada. No nosso papo nós abordamos várias modalidades de locação e o impacto disso no mercado. Venha assistir, venha com a gente, acompanhe a Adnotari nas redes sociais. Um abraço. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Olha só, tema interessantíssimo, prático e muito relevante para nós do direito imobiliário em geral e também para a sociedade como um todo. Você que advoga para condomínio, não importa qual é o seu ramo dentro do imobiliário, porque você tem uma questão importantíssima: locação para temporada. Olha só, novos formatos, modalidades, e a gente precisa entender tudo isso dentro do nosso cenário jurídico. Será que a locação por aplicativo está proibida nos condomínios? Olha só, este e outros questionamentos nós vamos tratar aqui no nosso Adnocast com dois dos principais especialistas do direito imobiliário no Brasil. Eu tô falando de quem? Da doutora Suelen Meconi. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Maravilha. E também do nosso amigo Luiz Fábio Mandina. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Georgios? Maravilha. E olha só, é importante que você também siga-nos nas nossas redes sociais, sim, @Adnotari no Instagram. Maravilha! Olha só, não é associado ainda? Opa, www.adnotari.org.br. Lá você vai ter acesso a muitas coisas relacionadas ao direito imobiliário, notarial e registral. É modelo de petição, são palestras, grupos, núcleos de estudos que são imprescindíveis para o seu crescimento profissional, além de vários cursos com descontos especiais para os associados. Então vem, é baratinho e vale muito a pena. Então olha só, vamos começar esse nosso 8º episódio do Adnocast e deixo aqui voltar e realmente apresentar de forma mais formal aqui os nossos grandes convidados. Minha amiga doutora Suelen Meconi, olha só, ela é advogada, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Penha de França e também é coordenadora do Núcleo de Contratos Imobiliários da Adnotari. Tudo bem, Suelen? Tudo ótimo, Jorge. Estou muito feliz de participar do Adnocast. Nós que estamos muito empolgados com hoje, porque é um tema relevantíssimo, muito prático e que eu estou diante de dois dos maiores especialistas mesmo, né? Luiz Fábio Mandina, é o nosso Mandina, é Luiz, é Fábio, é o que você quiser, é só chamar ele que ele atende. Olha só, ele é advogado, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Jabaquara e também, junto com a doutora Suelen, coordena o Núcleo de Contratos Imobiliários da OAB, da Adnotari, Núcleo de Contratos Imobiliários da Adnotari. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Jorge, Suelen. Vamos conversar um pouquinho dessas novas modalidades de locação aí que estão agitando o mercado. Um pouquinho, aliás, eu já digo que nem vai dar tempo de falar de tudo, né? Mas olha só, vamos tratar dos principais temas. Aliás, eu lancei uma pergunta inicial: será que a locação por aplicativo lá do Airbnb e outros congêneres está proibida nos condomínios edilícios? Opa, mas espera aí, antes de responder essa pergunta, que é importante, a gente precisa traçar um paralelo inicial para fomentar a sua base de conhecimento. Aliás, sempre que você pensar no direito, você precisa ter uma base sobre ele para poder então aí ter o desenvolvimento de todo o seu raciocínio. E justamente por isso eu vou lançar já a primeira pergunta aqui para a gente inaugurar esse podcast, para falar o seguinte: bom, mas como foi essa evolução da locação para temporada? Porque há muito tempo nós já temos a locação, mas ela foi se desenvolvendo, foi ampliando, foi se modificando. Então eu queria saber dessa evolução da locação
para a temporada na prática e também no nosso ordenamento? Então, eu entendo que mais do que falar da locação por temporada, é importante a gente entender a finalidade primeiro da Lei 8245 de 91, né? É uma lei que veio na década de 90, num período que a sociedade não tinha muito essa oferta de imóveis para aquisição imobiliária, não é? Então, o governo da época encomendou um projeto de lei que já estava meio que um esboço feito pelo Silvio Capanema, na época a pedido da ABAD, que era a Associação das Administradoras de Imóveis. Então, isso lá na década de 90 já tinha mais ou menos um esboço da lei, e a oferta da moradia ela era muito pouca, porque não existia a tal da denúncia vazia, que era a retomada fácil do imóvel, né, pelo locador. Então, as famílias que tinham imóveis deixavam às vezes o imóvel fechado. Era preferível deixar aquele imóvel fechado do que passar para disponibilizar para locação. Para ter um perrengue com o locatário. Porque a retomada, se não fosse para uso próprio ou por falta de pagamento, contrato renovado automaticamente, isso não tinha. Né? E precisava fomentar esse mercado, e foi aí que surgiu a Lei 8245/91, perfeita até hoje, né? Acolheu muito bem aí o mercado imobiliário, serviu para muita coisa, só que o mercado mudou, né? E está mudando a forma de contratação, os novos investidores, a juventude que está vindo aí, não se preocupando tanto com a propriedade, sim mais com a locação. A locação ganhou bastante força no mercado com isso, conjuntamente com as construções, disponibilizações de imóveis, tudo. E isso está fora da lei, né? Está meio que fora, e o legislador está tentando enquadrar e chegar num ponto. Aí, vamos ver. Vamos conversar. Será que o homem e a mulher deixaram de querer fixar-se na terra para virarem nômades? É isso? Então, estamos voltando a outros tempos, né? Porque realmente a sociedade mudou. A locação em geral, ela fomenta o mercado imobiliário de forma gigantesca, né? Aliás, em algumas localidades, a locação para temporada, ela é essencial. Se a gente pensar, por exemplo, em cidades litorâneas, né? Eu vou muito lá para Guarujá. Nossa, se você tirar a locação para temporada lá, é complicado, né? E como que a locação para temporada se insere nesse contexto? Eu acho que, na verdade, acho que a estrutura das famílias mudou muito, né? Quando a gente vai falando dessa estrutura menor, desses apartamentos compactos, que teve origem antes da Copa já, mas que ganhou muita força com a Copa de 2014, inclusive o Airbnb entrou com muita força aqui no Brasil com a Copa de 2014. Esses imóveis de estrutura menor, ele veio porque o tamanho das famílias reduziu, né? Hoje a gente tem menos filhos, e pré-pandemia a gente viu uma necessidade de ficar menos dentro dos imóveis, né? E por isso foram gerando esse tipo de mercado imobiliário que o Airbnb, né, acabou aproveitando muito disso, porque eram imóveis menores, as pessoas ficavam por menor tempo também, e tinha toda a disponibilidade e oferta da cidade, o que ela oferecia, então isso ganhou muita força. É claro que no litoral a gente já tinha, nas cidades turísticas, a gente já tinha esse perfil de locação por temporada, mas era um perfil que eu locava o imóvel por 2 semanas, porque eu estava de férias, né, ou pro feriado, mas o Airbnb, ele trouxe para o mercado a possibilidade de fazer isso dentro das cidades, e aí o que a gente teve, não só o impacto no mercado turístico, né, de visitações e passeios, mas também no mercado turístico corporativo, né? Porque muitas vezes o profissional ia trabalhar e não tinha um hotel próximo onde a reunião dele, onde ele deveria estar, e os imóveis mais compactos pelo Airbnb trouxe essa possibilidade, né, de ficar mais próximo dos eventos, das reuniões e tudo mais. Então acho que isso deu um boom. E aí a gente também tem que pensar nas cidades que têm essa estrutura, né? Então, por exemplo, São Paulo é uma cidade, a cidade de São Paulo é uma cidade que eu tenho um turismo corporativo muito grande. Nova York eu tenho tanto corporativo quanto turístico, mas as cidades litorâneas é mais para passeio, né? Então a gente tem que analisar também a viabilidade e o perfil de cada local, né? E entender como o Airbnb impacta. Tá. Mas eu quero fazer até um passo, regredir um pouquinho. Como que eu posso definir, qual é a definição que a Lei 8245 de 91 traz para locação para temporada? Como que eu faço a diferenciação entre uma locação tradicional, vamos chamar assim, de uma locação para temporada?
Então, na lei de locação nós temos 3 modalidades de locação. A locação residencial, a locação não residencial, e lá no artigo 48 ao 50 da lei, nós temos a locação por temporada. Né? Ela é para determinada, é uma locação que vai de 1 a 90 dias, e para determinadas necessidades, né, como uma mudança, um trabalho, férias. A lei de locação ela estabelece apenas isso, ela não chega a definir o que é uma locação por temporada, mas ela traz que é de 1 a 90 dias. E o que é importante, a Suelen falou aqui da parte turística e tudo mais, nós temos que voltar aqui em São Paulo, por exemplo, grandes metrópoles, que as famílias, como ela falou, são reduzidas hoje, e às vezes a pessoa até demora mais para casar, hoje prefere dar preferência primeiro para a conclusão de um estudo, né? Então, fixar moradia no momento, né, não é tanto a opção. Eu assisti uma vez na época da pandemia, né, um empresário falando num desses vídeos que passavam, e ele falava assim, ó, o advogado precisa ser a graxa e não o freio. Então, a pessoa que está tratando com esse tipo de negócio, ele precisa ter a liberdade, que é o investidor, mas para nós que somos advogados é muito difícil, né? Você sempre está pensando qual é a legislação, como aplica, será que realmente a gente precisa buscar essa legislação, você deixar dentro da legislação que já está, da forma como está, e apenas fazer um ajuste, né? Mas para quem utiliza, eles querem desburocratização, facilidade de acesso, né? Contratar por um aplicativo, é saber os riscos, ele precisa dessa informação para poder operar. Então, olha só, se a Lei 8245 de 91 trouxe só um aspecto temporal, né, e de finalidade, mas eu acho que o aspecto temporal é muito mais relevante, sim, né, sim, de 1 a 90 dias, essa omissão legislativa sobre maior detalhamento, na visão de vocês, é positiva ou negativa frente à realidade e à dinâmica de alteração de mercado? Eu acho que, como a Mandina falou, não existe a necessidade de a gente prever absolutamente tudo dentro da legislação, porque senão a gente vai ter uma legislação extremamente engessada para um mercado extremamente dinâmico. Então eu acho que, na minha visão, e a gente pode até abordar essa questão, porque eu tenho a discussão se isso se encaixa como contrato a alocação por curta temporada se encaixa dentro da Lei 8.245 ou se ela se encaixa dentro da hospedagem, eu acho que o mais importante é a gente entender que a Lei 8.245, ela, como a Mandina diz, ela não traz um limite mínimo de dias para alocação. A Lei 8.245, ela traz como finalidade a moradia residencial temporária, então o tempo é o fator determinante, mas ela não diz qual é o prazo máximo nem o prazo mínimo, ela diz que pode ser até 90 dias, o que a gente pode concluir que pode ser de 1, 2 dias até 90 dias. Mas a grande questão é que ela diz que tem que ser residencial, o foco é a residência do imóvel, e aí a gente vai ver que a grande discussão dentro dos condomínios é, numa convenção condominial residencial é permitida a alocação por curta temporada ou não? Então, essa pergunta é a pergunta que não quer calar, né? Mas é importante falar aqui, a lei não traz curtíssima temporada. Não categoriza. Ela traz um prazo de 1 a 90 dias, né? E essa questão de residência, porque na lei está constando lá, residência. Residência presume-se um caráter de certa estabilidade. E em 90 dias você não tem estabilidade. Não tem. Eu ainda acho ainda que você pegue os 90 dias cheios, né? Ou é uma morada, né? A moradia. Então, e aí é que tá. A gente tem uma concorrência, eu acho que amplificou muito a concorrência com o Airbnb e outras plataformas congêneres com relação à hotelaria. Uhum. E aí você tocou num assunto que eu acho que é extremamente relevante e que eu já vi palestra sua, Mandina, que você também fala da curtíssima temporada, isso, de contrato atípico, né? De ser uma hospedagem ou não. Primeiro, a gente tem naturalmente uma concorrência com relação à alocação para temporada nos moldes atuais, muito forte com o setor hotelaria. A hotelaria perdeu, acho que muito, teve que se redesenhar, porque é muito mais, vou falar a minha visão aqui, de pouca experiência com Airbnb, mas eu entendo que é mais barato a alocação pelos aplicativos para essa curtíssima temporada. Eu vejo que há benefícios maiores de mobilidade
até você citou proximidade da onde você quer ficar, isso, aquilo que muitas vezes o hotel, ele foi concebido numa determinada localidade e você fica distante da onde você quer seja para negócios, quer seja para turismo. E você acaba tendo outros agregados, por exemplo, você tem cozinha, você tem muitas vezes os benefícios todos daquele condomínio, que no hotel muitas vezes tem piscina, tem isso, tem aquilo. Aliás, essa é uma outra questão que eu vou deixar mais para frente, né? É outra briga da limitação de uso de áreas comuns e tal. Mas eu queria entender justamente isso. Essa tipificação, se a gente pudesse classificar a alocação para temporada, né? E aí levando em aspecto o residencial de eventualmente aquele mais próximo da hotelaria, como que ficaria essa situação hoje? Bom, eu entendo que, na minha visão, a locação por temporada, ela vai diferenciar da hotelaria, e essa é uma das grandes discussões no judiciário hoje, que é a oferta de serviço. Né? É uma confusão. Se você entender que até a jurisprudência estava confusa, tanto que agora tem um recurso especial de Minas Gerais que está afetando a matéria toda, porque a ministra Nancy chegou a comentar que o judiciário também não estava entendendo, as decisões que estavam chegando eram conflitantes, né, porque nós tínhamos a questão do direito de propriedade quanto ao direito de uso da fruição do imóvel, né, e o direito do condomínio. Mas, a meu ver, tá, a disponibilização do imóvel via Airbnb, ele é uma locação atípica por temporada, mas é uma atipicidade da locação, porque ela não está dentro da lei, mas ela não é hospedagem. A hospedagem atípica ela implica na oferta de serviço. Tá? E não necessariamente essa locação atípica, ela seria uma locação de natureza não residencial, que é o que já vai conflitar lá dentro do condomínio residencial. Mas aí eu vou até aproveitar o teu gancho e vou falar assim, serviços, o que seriam esses serviços? Então, por exemplo, se eu tenho um serviço de internet, já não é um agregador para esse tipo de locação, porque é uma coisa assim, tá lá no anúncio, tem o Wi-Fi, tem estacionamento. Quer dizer, esses benefícios que estão agregados, não seriam esses serviços ou não é tão natural? Eu acho que esse já não é, né? A gente pensa nos serviços oferecidos tipicamente pela hotelaria. Isso, perfeito. Na cama e mesa, né, que falam, na hotelaria nós temos a cama e mesa, né, tem a faxina, tem a alimentação, tem tudo isso disponibilizado. Então, já seria mais esse tipo de serviço do que essa parte de internet, TV a cabo, essas coisas. Igual na parte hotel, né? Às vezes tem troca de arrumação, mas tem hotéis também tem troca de cama, tem troca de toalha, que no Airbnb, na grande maioria, não tem. Eu acho que os aplicativos por plataforma, o que faz com que a definição, o conceito, a natureza jurídica seja de hospedagem ou de locação por temporada, não é necessariamente a forma, né, a plataforma que é utilizada, a intermediação, mas como a Mandina disse, são os serviços que são disponibilizados para aquele usuário. Então eu vou ter na plataforma um vasto número de apartamentos que não têm oferecimento de qualquer tipo de prestação de serviço. Você pega a chave, muitas vezes por portaria eletrônica, você entra dentro do seu apartamento e ele não tem oferecimento de nenhum tipo de serviço. Mas você vai encontrar apartamentos que têm serviço de alimentação, que têm serviço de arrumação, de limpeza. Então eu acho que a natureza jurídica ela parte muito mais dos serviços que são oferecidos do que necessariamente a intermediação desse serviço. E muito bem observado, porque a plataforma, ela não é só para locação por temporada. Hoje essas plataformas estão disponibilizando locação também por prazos maiores. Exatamente. Então a plataforma ela é um meio. Então aí nesse ponto eu acho que é interessante porque a gente não pode confundir o meio que foi usado para divulgação da oportunidade da locação com relação à própria definição da locação. Sim. Porque assim, vamos pensar, vocês não são desse tempo, mas assim, eu sou do tempo do jornal. Pode ter certeza somos, que sim. Que é isso. Nós éramos muito pequenos, mas somos. Assim, nós não sabíamos ler, né? Mas aquele contato com o jornal, isso, aquilo, tal, que tinha lá os anúncios de locação, inclusive para temporada, né? Também imobiliárias, né? Sim. Aliás, o próprio papel da imobiliária mudou absurdamente, né? Com a evolução da tecnologia, com tudo que vem agregado, né? Então, assim, hoje você não vê locação para temporada praticamente anunciado por imobiliárias, né? É muito mais a locação realmente tradicional por longo período, né? E agora você está trazendo um dado que eu confesso que eu não sabia, de que também as plataformas trazem anúncios de locação por
tempos maiores do que a temporada. Isso realmente eu não tinha conhecimento, até porque eu não pesquiso, obviamente, assim, esse tipo de serviço. Quando a gente falava sobre locação por temporada, a gente sempre pensou em locações por dias, né? Por eu vou dias. ficar 5 dias, 7 dias, 15 dias. E quando entrou o Airbnb, é que o Airbnb foi o pioneiro, né? Mas hoje a gente tem outras... Mas, exato. É igual o Bombril, né? Igual a Gillette, enfim. Quando as plataformas digitais entraram, a gente... Eu não consigo, eu me perco. Eu sou mulher, mas eu consigo prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Desculpa. Olha, eu acabei fazendo aqui um videozinho caseiro aqui pra depois divulgar e eu acabei desconcertando a Sueli. Pô, isso daqui vai pro off. Esse daqui vai pro off mesmo, porque... Olha, desculpa, Sueli, desculpa. Eu peguei você com o celular. Olha lá, tá vendo? Mas vamos lá, imagina, mas... Antes das plataformas digitais, a gente pensava em locações por dias, né? E por temporada. E aí a gente fazia essa distinção, né? Do que era temporada, porque eu alugava até 90 dias, mas geralmente eu fixava em 15 dias, 7 dias, 5 dias. E eu diferenciava isso das locações por longa temporada, que eram acima, né? De até 30 meses ou acima desses 90 dias. Daí, inicialmente, as plataformas digitais vieram oferecendo esses serviços de curtíssima temporada. Né? Mas hoje em dia, como a Mandina falou, a gente tem várias opções. E aí eu tenho locações mensais e locações de longa temporada. Então, eu acho que a plataforma digital, ela veio só como uma nova opção, né, de oferta. Eu acho que não necessariamente substituem as imobiliárias, porque eu acho que tem mercado para todo mundo, mas ela veio facilitar e burocratizar muito esse processo. É uma roupagem nova, né? Uma roupagem nova. É uma roupagem nova de uma coisa que sempre existiu. Uhum. Até porque a imobiliária, ela traz outros serviços agregados, muitas vezes, né? Uhum. Não só a própria administração da locação, mas outras questões que possam ser evidenciadas. E eu acho que, assim, não sei se o público... Vamos pensar no público. O público, eu acho que para imobiliárias é diferente, aquele que vai atrás de uma imobiliária para locação, e aí principalmente para longa jornada dessa locação, é diferente do público que vai por esses aplicativos buscar locação? Eu acho que tem essa diferença, não tem? Tem, mas eu acho que deve estar muito difícil para as imobiliárias trabalharem hoje, né, com essa oferta, porque a maioria das pessoas hoje vão para a internet, no site, então a imobiliária também precisa de uma plataforma dela para divulgação dos imóveis, né? Então, eu acho que a internet veio... E o que eu percebo é que a própria imobiliária se vale de vários portais de anúncios para divulgar as ofertas que ela tem. Então, ela não fica limitada... Aquele bater na porta diminuiu bastante, dela, né? Aquela lá de você passar em frente à imobiliária, tem vários papéis, anúncio, né? Aquelas fichinhas, né? Locação, isso, aquilo, tal. É que às vezes o usuário ele tem dificuldade até de encontrar uma imobiliária naquela região, né? Então, por exemplo, nós estamos no Tatuapé, por exemplo, mas eu quero um imóvel especificamente em Pinheiros. Às vezes o usuário tem dificuldade de encontrar essas imobiliárias que atuam naquele local e pela internet fica muito mais fácil. Mas tem aqueles usuários, especialmente quando você quer uma locação por longo prazo, que querem ver o imóvel presencialmente. Verdade, às vezes, por exemplo, o Airbnb, né, ou esses aplicativos como Booking.com dificultam. Boa pergunta. Aliás, eu vi no Instagram agora recentemente, não sei se é fake ou se é real, mas assim, o anúncio era de um apartamento de frente pro mar, tinha visão do mar, tudo tal. Só que o que a pessoa fez? Era lateral. Não, ela fez um adesivaço no vidro da varanda, a varanda fechada. Imagina uma varanda de um apartamento com o vidro fechado e ela colocou um adesivo simulando uma vista maravilhosa da praia. Maravilhosa. Aí a pessoa chegou lá, provavelmente talvez seja para temporada e tal, chegou lá, fez a locação. E aí olhou, abriu a janela, um monte de prédio, assim. Quer dizer, a gente tem uma percepção diferente entre aquele de você ir ver e tal. Mas na locação da pré-temporada, já acho que já era uma coisa normal, né? De
acreditar no anúncio, acreditar naquelas fotos, acreditar na descrição. E será que a gente tem menos problemas com esses aplicativos para locação para temporada com relação à localização, à própria qualidade do imóvel que está se locando? Por exemplo, sobreposição de locações que muitas vezes acontecia, acho que com mais frequência. Existe essa diferença também? Sim. O controle é melhor? Veio facilitar, não tenha dúvida. Antigamente, como você mesmo falou, a gente via o anúncio no jornal, né? Era informação que nós tínhamos. Conhecíamos a praia, sabíamos como é que era, mais ou menos aproximadamente, o local, né? Mas efetivamente como estava o estado do imóvel. Nem sabia se o imóvel existia, né? Até se existia, né? Mas hoje eu entendo que o aplicativo ele chega a dar até uma segurança da existência do imóvel. Porque tem um cadastro, tem toda uma responsabilidade de quem está alugando ali, né? Os comentários, tudo isso. E uma das questões que está em voga aí também no mercado é nas projetos de lei, tem vários projetos de lei surgindo, já depois a gente pode falar sobre isso, que na minha opinião, indo por uma vertente errada também, que vai trazer a responsabilização de quem disponibiliza isso, né, perante o condomínio, vai trazer a responsabilização, né, do aplicativo perante o proprietário e o inquilino, ligada à Lei 82, a lei de consumidor, né? Isso é importante também. Agora você tocou num ponto que eu adoro. A destinação econômica do imóvel, para mim, não é, como eu falei, destinar o imóvel economicamente para fins de locação não traz uma natureza empresarial, comercial para sua atividade. Tem que tomar muito cuidado com isso. É a oferta de serviço que vai trazer isso. Opa, agora, meu amigo, você trouxe um ponto que eu acho que é relevante. Até eu já tinha uma pergunta pré-definida que eu vou juntar com essa. A alocação para temporada, ela permite a cobrança antecipada do período de locação, né? E isso muitas vezes traz problemas com relação a eu pago e depois eu não tenho o correspondente com a qualidade, com tudo que foi feito. Mas aí eu vou caprichar mais na pergunta. Primeiro, a responsabilidade desses aplicativos, porque eles não... Claro que a gente tem alguns que são só anunciantes, né? Ou meio de anúncio. Outros, eles são muito mais administradores, porque recebe. Como você falou assim, tem o cadastro, tem a intermediação da concretização do negócio. Isso. Então a responsabilidade deles acaba sendo muito maior. E aí eu quero atrelar com relação ao Código de Defesa do Consumidor que você bem levantou e que você já disse que para você não aplica, né? Pelo que eu entendi. Quando não há serviço. Então, mas aí eu entendo o seguinte, o aplicativo, enquanto disponibilizar o imóvel, talvez a responsabilidade do aplicativo perante quem está alugando, sim, podemos falar disso aí. Tá. Agora, não, lógico, entre locador e locatário, não. Então, eu vi a sua palestra em Guarujá, aliás, uma palestra incrível e tal, e você bem falou assim, olha, não é porque a pessoa habitualmente faz a locação para temporada que ela se torna um empresário da locação. Foi o que você bem disse, né? E aí eu entro justamente no Código de Defesa do Consumidor, que o conceito de fornecedor é qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, ou ente despersonalizado, que promovem algumas atividades, num rol exemplificativo lá do artigo 3º do CDC. Mas o que define ser fornecedor é a habitualidade da atividade, e é justamente esse ponto. Será que não é possível aquela pessoa, locador, que o imóvel ele foi adquirido, ele é utilizado apenas e tão somente para locação, por temporada? Então, comprei um apartamento na praia, e aí eu falo assim, bom, esse apartamento é meu investimento para locação. Porque quando você pensa na locação por longa temporada, você tem uma relação muito mais simplista do ponto de vista de um locador, um locatário, por um período de 30 meses, mais, né, com as renovações, isso, aquilo. Agora, quando você fala em locação para temporada, será que na visão do Código de Defesa do Consumidor, quem loca não se tornou um fornecedor, ainda que não tenha serviços agregados? Eu vou te falar. Dentro da Lei 8245/91 é uma relação civil de locação, né? Não é uma relação de consumo. Dentro da lei, se você tirar a aplicação da lei, talvez, aí nós vamos entrar na questão da legislação do turismo, né?
Que aí sim você vai estar, se você se enquadrar na parte de turismo, com certeza vai aplicar. E como que Mas é, dentro da lei como uma que é essa relação civil. configuração? Para essa diferenciação no teu entendimento de sair da Lei 8245 de 91 para temporada e entrar para a questão de ser um hospedador, Hospedagem, né? Para ter essa hospedagem. Então, a maior briga disso aí é a questão tributária. Né? Uma coisa vai estar incidindo imposto de renda no aluguel, né, enquanto no serviço vai estar incidindo ISS. Quando declara, né? Aliás, tem que declarar. Ó, aqui Quando tem que declarar, né? Mas tem que declarar. Não, mas hoje está tudo cruzando as informações aí, então acho que... Mas, na minha opinião, o que vai diferenciar é o serviço. É a oferta de serviço, como nós já frisamos bastante aqui, é isso que vai diferenciar. Se for uma relação que está enquadrada dentro da Lei 8245, não tem, para mim, é uma relação civil. Locação por temporada, artigo 48 da lei de locação. Tá? Não dá para aplicar consumo. Essa é a minha visão. Eu confesso a você que eu tenho minhas dúvidas. E você, Não, Sueli? eu concordo também. Concorda comigo Não, ou com com Mandina. Mandina que eu entendo que é uma relação civil. Ela está bem regulamentada e é exatamente aquilo que a gente falou. Eu posso locar de 1 a 90 dias, eu posso fazer várias locações dentro desse formato dentro de um ano. E eu acho que o que a legislação, inclusive as tentativas de regulamentação dos projetos que a gente tem visto, é o seguinte: eles continuam não enfrentando essa questão do profissionalismo. Isso. O que é considerado profissional? Então, se eu tiver um imóvel locado por diversas vezes ao longo do ano é profissionalismo, se eu tiver vários imóveis, então a gente não consegue ter essa definição muito clara. Né? Exatamente. E aí quando a gente estava falando sobre hospedagem, né, por que essa briga toda? Porque quem entende que se trata de um contrato atípico de hospedagem, e atípico por quê? Porque eu não tenho profissionalismo nem a estrutura suficiente que a lei exige, a lei de hospedagem, para configurar aquilo como uma atividade empresarial, por isso que ele seria atípico. Quando eu classifico como atípico, eles entendem que tem uma natureza comercial, que a atividade de locação não tem uma finalidade residencial do imóvel, porque eu gero renda, tenho uma exploração econômica por um curto espaço de tempo e com uma alta rotatividade. Aquilo traz uma característica comercial. Agora, me fala uma coisa, eu acho que esse ponto é interessante, porque assim, desde 91 a locação para temporada tá aí. Então, sim. Né? Ou seja, perceba que nos últimos anos, tirando esses últimos tempos, acho que principalmente pela pandemia, como você destacou, e da Copa, né, que você falou que o Airbnb entrou com mais força e tal, então nesses últimos 10 anos houve uma crescente com relação à locação para temporada, só que nunca havia, eu pelo menos nunca ouvi uma discussão sobre quem loca para temporada, ainda que com uma frequência muito grande, sai do residencial, entra para o empresarial, comercial. Mas pode ver que a briga não está nem... Se o Airbnb ele vai para dentro de uma residência imóvel, casa, ninguém discute nada se é temporada ou se não é. Se é hospedagem, se é temporada. O impacto disso está na vida de condomínio. Porque você tem na casa, você tem a propriedade então só de área privativa. Então a questão não é da áreas... locação. Não é da modalidade de locação. É onde ela é empregada. É o impacto disso, é o impacto dela, mas não o tipo de... Porque eu posso alugar um imóvel, uma casa individualizada, numa praia, fora de um loteamento mesmo, né? E por quê? Eu vou ficar discutindo se isso aqui é hospedagem ou não é? Não, é locação. A questão é que o impacto dentro do condomínio... Rapidinho, um corte rápido. Um dos primeiros recursos especial que caiu, que parou aí, começou a dar a discussão do assunto, era uma mãe e filho, salvo engano, e eles usavam o apartamento como um pensionato, né? Então cada quarto tinha lá as beliches e ofertava comida, lavava roupa e tudo mais, e foi um dos problemas iniciais que surgiu a isso. Ali tinha um serviço efetivo e tinha atividade de natureza comercial. Né? Sim. É diferente. Mudou a destinação do imóvel, foi alterar. Porque quando você fala que é atividade comercial, eu não cumpro a convenção condominial, então eu acabo violando a convenção condominial, né? Que diz que é um imóvel estritamente residencial. Então a finalidade daquele imóvel, a destinação que eu dou é diferente. Então se eu não cumpro a convenção condominial que diz que é residencial, então ela estaria automaticamente proibida. E aí é essa questão que a gente vai chegar. No final das contas, se eu entender que é um contrato atípico de hospedagem, consequentemente uma atividade com fim comercial,
o tribunal tem entendido o seguinte, então, você viola a convenção condominial, automaticamente essa atividade está proibida. Mas eles têm trazido também a questão da alta rotatividade. Exato. Né, que fere um pouco a natureza residencial de um condomínio. Quando nós estivemos no Guarujá, que você bem observou, eu fui consultado por uma síndica, né, só que eu falo, o Brasil é muito grande, muito amplo, então cada região tem uma natureza, exige um tipo de modalidade, por isso que eu falo que não tem que entrar nesse assunto, deixa a vida do condomínio decidir pela convenção, né. A dela era um imóvel que de 13 apartamentos, apenas 3 eram alugados, o resto eram tudo moradores efetivos, residentes no apartamento. Para ela era interessante proibir o Airbnb lá dentro. Enquanto isso, tinha gente lá no evento que era de 20 apartamentos, uma única unidade. Eu levantei essa questão, né? Mesmo, porque é uma realidade daquela região. É realidade. Né? O síndico era o único proprietário permanente. Aí você vai chegar agora aqui nos projetos de lei, que depois a gente pode até discutir. Será que projeto de lei que altera a lei de locação pode influenciar em convenção condominial, em direito de condomínio que está tratado lá no Código Civil? Porque eu até escrevi um artigo recente sobre isso. Aliás, um ótimo artigo. Um pequeno artigo, porque a lei de locação, ela trata, embora ela tenha um viés econômico e habitacional muito importante, né, ela trata da relação interpartes, né, é o regramento da locação. Você colocar um artigo que nem os 2 projetos de lei que eu vi, muda os 50A, eles acrescem os 50A na lei de locação, que vai trazer, assim, ó, é vedado no condomínio residencial a locação, a hospedagem atípica. Sem definir o que é hospedagem atípica. Ninguém define o que é, né? Mas ele vai alterar uma questão que deveria estar lá no Código Civil. Se vai fazer um projeto de lei, já faz alterando lá no Código também. Ou então chega aqui na lei de locação e fala o seguinte, ó, não se considera locação por temporada, locação por aplicativo em curtíssimo prazo, não sei. Trata de outra forma. O legislador nosso parece que às vezes, em vez de arrumar, bagunça um pouquinho mais. Mas eu acho que assim, a gente tem algumas relações que são muito complexas, né? E a locação é uma delas. Claro que a gente pode ter desde aquela situação mais simples, locador-locatário direto, sem qualquer intermediário, e uma locação de longa temporada, né? Então, é uma situação bem simples, mas você pode começar agregando. E a gente percebeu aqui que a gente teve alguns agregados. Então, primeiro você pode ter um intermediário que é só um anúncio, um meio de anúncio, ou pode ser um que gire como um administrador dessa locação, né? E essa locação pode ser recorrente para várias pessoas no decorrer de um ano, tal, em razão de ser uma locação de curta ou curtíssima temporada. Só que aí você agrega, nos condomínios edilícios, você agrega um outro componente, uma outra relação, que é a relação, então você pode ter 4 partícipes aí, né? Você tem a relação entre o locador e o locatário, tá? Que aí você defendeu exclusivamente na Lei 8245 de 91. Você tem a relação entre o locador e a plataforma ou o meio pela qual, imobiliária, qualquer que seja, que aí eu vejo como uma relação de consumo pura. Você tem a relação do locatário para com essa plataforma ou imobiliária, qualquer que seja, que também é uma relação de consumo. Quer dizer, então a gente tá abrindo os leques. Aí a gente tem a relação do locador para com o condomínio da qual ele faz parte, e também a relação entre o locatário e o condomínio, né? E então, a regra de direito de vizinhança. Isso, e aí tudo que está relacionado com o condomínio, né? E aí não é só a própria convenção condominial, o regimento interno, mas outras questões, como você falou do 1277 do Código Civil, que fala do direito de vizinhança. Então, assim, há uma complexidade natural que, se você, e é uma interpretação minha, qualquer lugar que você coloque regramento, você está colocando no lugar errado, vamos chamar assim, né? Porque se é no Código Civil, você fala, mas isso é locação, porque tem um quê de locação. Se você coloca na locação, não, mas isso interfere no condomínio. Quer dizer, se você coloca no Código de Defesa do Consumidor, você vai falar, mas nem toda locação para temporada é de consumo. Por isso que eu acho que ter uma padronização, como a Mandina falou, uma resposta única para todas as situações é complicado. Nós temos aqui, de acordo com o último censo, mais de 1 milhão de edifícios residenciais no Brasil. 1 milhão de edifícios residenciais. Que não tem aqui especificado quantas unidades habitacionais. Então imagina quantas a gente não tem. Porque é variável também, né? Exato. E temos vários Brasis dentro de um Brasil só.
né? Então eu acho que é muito difícil a gente encontrar uma definição única, uma padronização para todas as relações. Por isso, como o Mandina falou, eu concordo com ele, as soluções dos problemas, elas devem ser individualizadas. Eu tenho que olhar para cada condomínio e entender qual é a realidade daquela universalidade de interesses coletivos e entender o que cabe para aquela. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho um imóvel que grande parte daqueles moradores são idosos ou casais sem filhos. Para eles, a segurança e o sossego é prioridade. Né? Então, talvez a vedação para aquele condomínio seja interessante. Mas eu posso ter outro condomínio em que eu tenho um número muito grande de investidores que são proprietários, e hoje a gente tem, né, especialmente próximos aos centros comerciais, financeiros e tudo mais. Metrô. E que eu tenho um número muito grande de investidores que são proprietários. Se eu veto automaticamente, como uma corrente entende, que se não houver previsão expressa na convenção está automaticamente proibida, eu automaticamente proíbo a locação naquele universo, e aqueles investidores vão fazer o quê? Eles vão vender aquelas unidades, porque o interesse deles não é permanecer lá. Eles não têm interesse de residir naquele imóvel. Então o que acontece? Aqueles investidores vão colocar os seus imóveis à venda, eu vou ter um número gigantesco de imóveis disponíveis no mercado, e automaticamente eu vou ter uma redução no valor de mercado. Então eu acho que nós, como operadores do direito, a gente tem que, antes de orientar os nossos clientes e expor para ele todos os riscos e os benefícios daquela decisão. Segurança e sossego são importantes, sim, mas olha, também tem essa questão econômica. Vocês estão dispostos a arcar com uma redução no valor do mercado? Se para todo mundo for ok, eu acho que ela é válida, né? Mas eu acho que a gente precisa expor essas questões também, porque são muitas coisas envolvidas. Seria muito mais fácil deixar para que o condomínio defina qual é o limite da alocação temporada dentro daquele condomínio, né? Hoje está mais fácil mudar a convenção, né? 2/3, o quórum, tudo. Eu sei que é difícil, mesmo 2/3 é difícil, mas hoje você está suscetível a uma mudança no meio do caminho. É momento. É momento da região, é momento do mercado, é momento. Então, deixa para dentro do condomínio decidir isso. E dá para perceber que até existe uma mudança até na construção de empreendimentos novos, né? Principalmente nesses últimos 2 anos que eu tenho percebido, de que alguns empreendimentos são especificamente criados para investidores. Mas já tratam como NR, isso é interessante. Já. Que assim, até são juntos com uma incorporação maior, então você tem lá uma parte estritamente residencial e outra com entradas diferentes, com sistemas de segurança diferentes e tal. Eu acho que o maior problema mesmo são nos condomínios que você tem uma mistura entre 2 tipos de pessoas que utilizam daquele espaço, que são os próprios condôminos ou locatários para temporadas longas, né? Então, o tradicional, 90 dias. Né? Mais de 90 dias, porque aí tá lá com a fixação de residência muito clara, né? E você tem aqueles que querem usar o seu imóvel para locação dentro daquele mesmo ambiente, uma locação diferenciada para temporada, curta ou curtíssima temporada, que interfere naqueles S's, né, do condomínio, né? Vocês falaram dos 2, né? Saúde e segurança, né? Que são imprescindíveis mesmo. Então, assim, deixar o condomínio resolver essa questão, eu acho que realmente o caso a caso vai identificar, até porque isso não afeta apenas valor de imóvel quando muitas pessoas colocam à venda o seu imóvel e tal, pela concorrência. É oferta e demanda, né? Então você tem maior oferta, uma demanda reduzida, você tem baixo valor, obviamente, mas você tem muitas pessoas que, para pagar o próprio condomínio, dependem da locação. Então é uma questão eu vou até ser extremo em falar que para alguns condomínios, pode ser uma questão de sobrevivência do condomínio. Perfeito. Como a gente identificou lá em Guarujá. Sim. De 20 apartamentos, um apenas era morador para residência e o resto locação. Quer dizer, é uma sobrevivência em algumas situações, né? Dentro desses Brasis que nós temos. Não, né? Perfeito, pegou direitinho, é isso aí. Eu não tenho estudo aqui, não trouxe, também não fiz esse estudo, mas acredito eu que a inadimplência nesse tipo de condomínio deve ser bem menor. Sim, eu acho que deve ter um comparativo interessante com relação a isso. Eu acho que só pra gente ficar bem claro, eu tenho 2 correntes mais importantes
majoritárias, digamos assim, Sim. as grandes disputas. Uma que entende que é contrato atípico de hospedagem e por isso teria um caráter comercial de atividade e violaria a finalidade residencial do imóvel, portanto, deveria ter uma previsão expressa na convenção condominial permitindo. Se não tiver previsão expressa, ela está automaticamente proibida. Então, essa é a primeira linha. E a segunda linha é que entende que se trata de um contrato atípico de locação ou um contrato de locação que estaria dentro da locação por temporada. E nesse caso, ela respeitaria a finalidade residencial do imóvel, porque eu só posso ter locação residencial se a destinação for residencial. Não posso ter uma locação por temporada em hotel, nem em imóvel comercial, e como ele cumpre a finalidade residencial do imóvel, a convenção, ainda que não haja previsão expressa, estaria permitindo. Então eu tenho uma discussão sobre direito de propriedade muito diferente, direito né? privado, né? Exatamente. Então, assim, onde a lei não proíbe, então ela está permitido. automaticamente permitida. Então é estranho a gente Mas a legislação vem para proibir, né? Embora tenha um projeto novo de 2024, esse projeto de 2024, precisa pegar o número dele, e depois eu me comprometo a passar, ele vem dizendo que vai precisar vedar na convenção. E o projeto anterior dizia que já estava vedado. Já está vedado. Né? Então, essa discussão... Não, e é interessante porque, olha só, vamos imaginar o direito consuetudinário ao longo dos anos. Porque a gente está falando Você usou o termo certo. Porque eu gosto de falar, o costume é que vai fazer a alteração disso. Então, porque assim, a gente está falando de empreendimentos, de condomínios que tanto os recentes como também aqueles mais longínquos. Então, a gente está falando de prédios de 40 anos, Exato. de 30, 20, 50 anos e também os mais novos, obviamente, também, né? Aliás, uma questão que a gente nota é que muitos condomínios têm uma convenção condominial ultrapassadíssima. Super, é aquela lá da incorporação. Nossa. Quando foi realizada e nunca mais que se diz que não alterou. pode entrar no elevador nem de bermuda, né? Sim, não, com alguns preconceitos com relação a animais, que Sim, nós já temos uma superação muito grande e tal, né? Que são realmente verdadeiras situações de afastamento natural da sua aplicabilidade. Então, acho que assim, o costume daquele condomínio, a permissão reiterada, torna um direito adquirido para o locador, o condômino, enlocar, ainda que venha uma legislação e coloque essa regra, proíbe-se e só se autorizar expressamente será permitido? Ou será que a situação já histórica daquele condomínio, que reiteradamente, ao longo dos anos, tudo, sempre permitiu, sempre conviveu com a locação para temporada. Ela não se sobrepõe, porque olha só, será que a gente não pode falar em normas tácitas dentro de um condomínio, sim, fora da convenção condominial e do regimento interno? Mas acho que isso pro condomínio é fonte de briga, de discussão. Não, será? Não, eu não tô querendo colocar uma pá de cal aqui. E é por isso que chegou nessa confusão toda. E toda. É por isso, né? Então, olha só, nós vamos fechar esse episódio aqui, esse 8º episódio do Adnocast, mas tem muito mais coisas pra gente discutir. Olha só, eu vou já levantar uma pergunta para a Sueli e para o Mandina, que é a seguinte: qual é o papel da advogada, do advogado nesse cenário que presta serviços para o condomínio? Como que vocês podem atuar de uma forma mais efetiva para até mesmo antever os projetos de lei, gerar maior segurança no trato das relações jurídicas entre condomínio, condôminos e os próprios locatários para a temporada? Aliás, temos várias outras questões, uso comum das áreas do condomínio quando a locação é para temporada, inúmeras outras questões que nós vamos trazer no nosso próximo episódio do Adnocast. Queria já agradecer aqui a Suelen e também o Mandina pela participação. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. Prazer. Ó, e aqui a gente vai ficar por aqui, porque a gente já vai na sequência gravar o próximo episódio, mas você só vai vê-lo na próxima semana, a partir da próxima semana que vai estar disponibilizado. Enquanto isso, siga-nos nas nossas redes sociais, @adnotare no nosso Instagram. Também, olha... Adoro o Instagram. Todo mundo. Se o Kiko Naga tivesse aqui, ele ia estar rachando. Eu vi ele outro dia. E também, olha só, não é associado ainda
eu não acredito. Vem se associado várias coisas positivas para vocês. São núcleos de estudo, palestras, toda semana tem palestra dentro de núcleo. Artigos, conteúdos, cursos, descontos. Olha só, nós tivemos já a festa da Adnotare, 5 anos. Sim, nós comemoramos esse ano 5 anos e a festa foi maravilhosa. Olha só, você já deve ter visto lá no nosso Instagram as fotos de tudo que aconteceu nesse evento comemorativo, que também marcou o lançamento do livro do Mauro Antônio Rocha, nosso presidente, com relação à alienação fiduciária em garantia, uma segunda edição de um livro imprescindível para você. Então, vem com a gente e olha só, espera o próximo episódio que tá fantástico também. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço!